Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. No bate-papo dessa semana, eu e o professor Tanguy Bagdadi ironizávamos a medida provisória do Auxílio Brasil, que nada mais é do que a reformulação do programa Bolsa Família. Essa medida provisória não trouxe o valor do benefício, não trouxe quantas famílias seriam contempladas, enfim, não trouxe uma previsão orçamentária minimamente estruturada. Some-se a isso o teto de gastos, que também ironizávamos no bate-papo, que agora tem 1, 2, 3 tetos solares, ou seja, você tem cada vez mais gastos do governo que não estão incluídos no teto de gastos, o que denota uma menor preocupação fiscal e uma maior tolerância com o crescimento do endividamento do setor público. Some-se a isso orçamento secreto e pagamentos recordes de emendas a parlamentares do Congresso brasileiro por conta do governo do Executivo, que está bastante frágil e, diante da fragilidade, precisa de apoio do Congresso para se manter de pé. Some-se a isso a percepção de que o governo está disposto a tudo e mais um pouco para buscar a sua reeleição em 2022, tudo e mais um pouco em termos de gastos públicos. O governo brasileiro vem tendo resultados fiscais, resultados das contas públicas muito ruins desde 2014, quando nós tivemos o primeiro déficit primário da série histórica desde que havia sido estabelecida a Lei de Responsabilidade Fiscal no início dos anos 2000. De lá para cá, o crescimento do endividamento do setor público tem sido bastante significativo e tem sido bastante veloz. A pergunta é, e daí? E daí, por que você, Daniel, está falando sobre tudo isso na coluna do Petit Jornal? Gente, o grande gatilho que me levou a trazer esse assunto na coluna foi que no dia de hoje, 12 de agosto de 2021, o mercado começou a exigir do governo brasileiro juros superiores a 10% para títulos com vencimento em 2031. Ou seja, se o governo brasileiro quiser pegar dinheiro emprestado para pagar daqui a 10 anos, ele tem que pagar mais de 10% ao ano de juros. Isso mostra que as pessoas estão desconfiadas da capacidade de pagamento do governo brasileiro. Estão com medo do endividamento do governo brasileiro sair do controle. E diante de um cenário de calote, de risco de calote, eu só estou disposto a emprestar para o governo brasileiro se ele me pagar um juro que compense essa insegurança que eu estou sentindo e esse medo que eu vislumbro em relação ao futuro. O governo, em qualquer sociedade do mundo, acaba sendo o balizador do mercado de crédito. O governo tem a capacidade de imprimir dinheiro, em tese, e tem a capacidade de aumentar impostos para pagar os seus credores. Portanto, se o governo brasileiro está pagando mais de 10% ao ano de juros para compromissos com vencimento em 2031, empresas e pessoas físicas terão que pagar mais do que isso. Terão que pagar ainda mais juros do que o governo brasileiro está pagando. Isso é reflexo, justamente, de um ambiente de incerteza e de instabilidade no que diz respeito às contas públicas. Não tem problema você ter uma piora do resultado fiscal em um contexto de pandemia. Isso pode ser debatido, isso pode ser pensado, é uma situação emergencial. Algumas despesas têm que ser verdadeiramente ampliadas dentro dessa situação excepcional. O grande problema é que, no caso do Brasil, não há um plano, não há uma estrutura, não há algo sendo efetivamente pensado. E o que se percebe cada vez mais é que você tem tido um aumento de gastos que não são exatamente gastos prioritários para o enfrentamento de uma situação de pandemia. Para piorar, o governo agora fala até em calote. Devo, não nego, pago quando puder, que é o caso da PEC dos precatórios, que foi proposta pelo ministro Paulo Guedes. Portanto, gente, não tem problema você ter um crescimento do endividamento das contas públicas dentro de um contexto específico, dentro de uma situação emergencial. De uma maneira geral, as pessoas entendem, o mercado entende, o endividamento dos governos ao redor do mundo aumentou de maneira significativa dentro de um contexto de pandemia.
O problema é quando você olha para um determinado governo como brasileiro e não enxerga rumo. Enxerga que as coisas estão sendo feitas na base do improviso, enxerga que o governo está disposto a qualquer coisa para buscar a sua reeleição em 2022 e enxerga que o governo está abrindo a porta para calote, o que é, sem dúvida alguma, algo extremamente preocupante. Portanto, bem-vindos aos juros mais altos. Enquanto o Brasil não enfrentar a questão fiscal de maneira séria, de maneira estruturada, de maneira planejada, não tem jeito. A economia brasileira vai voltar a conviver com juros altos. Os juros estão subindo e eles continuarão subindo enquanto não for organizado o setor fiscal, enquanto não forem organizadas as contas públicas brasileiras. Pois é, gente, vamos seguir monitorando, mas certamente falaremos de juros cada vez mais altos no Brasil nos próximos tempos por conta desse risco fiscal que não para de crescer e um governo completamente desorganizado e funcionando na base do improviso. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás. Nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, vou colocar no descritivo desse áudio o site do outro projeto, o petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.